sai do seu lugar, muda de vida e vá. Não é isso? Outros podem falar que não, a ênfase está no façam discípulos de todas as nações. Então a ênfase não é só no ir, você pode ir e não fazer nada, né? O cara vai lá para a África, fica fazendo safari, tirando foto com o macaco, com o elefante, e não faz o evangelismo. Então ele fala, vai e faz discípulo. Não é só falar de Jesus, é você pegar o camarada do seu lado e falar, vamos andar como Cristo andou, vamos fazer discípulo, andar junto, lado a lado. E não é só aqui no Brasil, não é só no Etapa, na USP, na sua empresa, é no mundo todo. Então o nosso campo ele é muito grande. Mas eu queria um pouquinho mais fundo, irmãos. Será que a ênfase está no ato de batizar no nome do nosso Deus triuno? No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Será que nós temos que fazer todo esse movimento missionário para batizar as pessoas? Porque quando ela batiza, isso não garante a salvação dela. Alguns dizem que sim, mas o batismo, na verdade, confirma que ele é um verdadeiro cristão. Será que a nossa ênfase não tem que batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? A gente às vezes ouve só o ID, pregar o evangelho, e só fica no ID. Olha, eu estou estendendo um pouco. E eu quero estender um pouquinho mais. Será que a nossa ênfase não tem que estar nesse imperativo que vem agora? Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Será que a ênfase do discipulado não está em obedecer Jesus? Eu acredito que o caminho é por aqui. Obviamente, tudo isso está junto na missão que Jesus nos deu. Mas preste atenção nesse último trecho, ensinando algo, ensinando a obedecer tudo que Jesus ensinou. Sabe uma coisa, eu vou confessar para a igreja, uma coisa que eu fico assim, atordoado, eu não entendo. Quando eu estiver diante de Deus lá no céu, eu vou falar, Deus, por que aconteceu dessa forma? Eu não sei se vocês têm Netflix, vocês têm, obviamente vocês têm. E no Netflix tem uma série que chama, eu posso estar falando errado, mas acho que é Wild Wild Country, que fala de um grupo que cresceu nos Estados Unidos. Na verdade, é um líder indiano, um guru espiritual, um cara que tem uma barbona aqui, anda todo de branco. Sempre combina as cores, né? O cara é bem chique. E ele tinha um grupo lá na Índia, e eles começaram a fazer essa, vou dizer, seita, começaram a criar um grupo e pregava várias coisas, paz, amor, alegria, sexo livre. Aí a galera começou a aderir, né? Falou de sexo livre, os jovens começam a aderir. E eles começaram a crescer muito. E, de repente, eles sumiram e ninguém sabia onde eles estavam. Tinham pessoas famosíssimas que foram para a Índia, era bem naquela época, né, do movimento hippie, então as pessoas não queriam mais estar numa estrutura familiar, não queriam estar na estrutura eclesiástica, elas queriam liberdade, elas queriam, né, preciso ser livre, e de repente você vai para a Índia, encontra um cara guruzão lá, espiritual, e fala que você pode fazer o que você quiser, que você vai alcançar a espiritualidade. Tem o nome dele aí? Eu só não lembro o nome dele, mas esse cara é famoso. Depois, a série está certa, né? Isso aí. Aí o que acontece? Aí é só o começo da história, mas esse cara resolve ficar no anonimato e ele se muda para os Estados Unidos e compra um pedacinho de terra onde ele começa a fazer os seus discípulos. De repente, gente, isso aí eu não acompanhei, eu não assisto isso aí. Porque eu falei, cara, é um documentário, mas que se transformou numa série, tem vários capítulos, né? Mas o meu cunhado estava ligadão lá, então de vez em quando eu ia lá e perguntava o que estava rolando. E ele foi me contando. E o cara, de repente, comprou um terreno ali nos Estados Unidos, e aquilo foi crescendo, eles viraram uma comunidade, daqui a pouco eles viraram uma cidade, ele tinha engenheiros aderindo ao movimento, médicos, pessoas de várias áreas de influência, advogados, políticos, e eles começaram a ter um tamanho enorme. E eles começaram a querer comprar o condado. O que acontece? A maioria de votos, você consegue aprovar coisas na eleição que é a favor do grupo deles. E eles realmente viraram um problema para os Estados Unidos. E quem eram os vizinhos deles? Protestantes. Yeah! Aqueles caras bem chatão, sabe? Que tem até arma e fala, não, essa aqui é minha propriedade, e a Bíblia fala que não sei o quê. Esses caras bem conservadores. E eles começaram a fazer frente contra esse movimento. Primeiro chamando eles de seita. Segundo falando, esses caras pregam umas coisas que estão deturpando a nossa cultura norte-americana. É interessante assistir, irmãos. Eu sei que tudo tem interesse político por trás. Mas o que eu quero trazer dessa história é o como um cara que tem todos os princípios possíveis, errados e inimagináveis, ele consegue atrair gente. Pessoas famosíssimas de Hollywood abandonaram suas casas e foram morar com ele, nessa comunidade. Eu não sei se vale a pena assistir. Se você tiver tempo, assiste, mas pelo menos leia algo a respeito. Isso é cultura, irmãos.
E aconteceu, é verídico, foi um problema nacional. Até se meteu, acho que até o pessoal do FBI, da CIA, começou a ter uma pesquisa, porque começou a ter um negócio meio estranho acontecendo. Aí o cara, de repente, ele queria se matar para virar um mártir. Tipo o Jim Jones. Se você não conhece o Jim Jones, pesquisa no Google também. O maior suicídio coletivo da história. O cara era pastor. Então eu pergunto, como é que um cara retardado desse consegue atrair uma galera? E aí eu falo assim, eu que estou aqui biblicamente tentando me fundamentar, tenho poucos seguidores. Brincadeira. Não, eu estou falando, as pessoas que são sérias com Deus, muitas vezes elas não vão ver esse mover todo, porque, na verdade, esse mover todo pode ser um engano. As pessoas estão indo atrás de coisas erradas. Uma vez estava conversando com o Lee, né? Thomas Robbins, como é que é o nome do cara? Tony Robbins. Ele falou assim, assiste esse cara aí. Eu falei, será que o Lee está vendo esse tipo de coisa? Né? Deixa eu ver o que ele está vendo. E o cara também, ele cativa um monte de gente, ele fala coisas que a pessoa fica emocionada e é uma mensagem motivacional que eleva a moral da pessoa e a pessoa daqui a pouco, de um catador de lixo, vira um mega empresário, o cara está motivado para alcançar o mundo, transformar as pessoas. Eu falei, mano, será que não tem um espírito de engano, alguma coisa assim? Porque como é que é possível, né? Toda uma estrutura é montada em torno dos eventos dele, e ele está no Brasil, né? Ou vai vir para o Brasil. Eu estou dizendo, é que está acontecendo, é real no mundo. E a gente fala, vamos ser discípulo de Jesus. Jesus não foi um guru. Jesus não foi um líder espiritual. Jesus não foi um cara motivacional, que tem aquelas palestras que faz você ficar emocionado e falar, eu posso ser uma pessoa melhor. Jesus, ele veio para morrer por nós. E ele é o próprio Deus. E, de repente, ele fala assim, eu quero que vocês sejam meus discípulos e que vocês façam esse mundo ser transformado por meio da sua vida. A gente olha para Jesus, olha para os gurus do mundo, né? Parece que esses caras têm mais efeito, parece que eles têm mais resultado. E aí, eu quero puxar por esse link aqui, ensinando a obedecer a tudo que eu tenho ensinado. Se nós partimos do princípio que nós somos cristãos, um cristão que não ouve a Cristo, ele é desobediente. Ele já sai do princípio errado. Então, ouça Jesus, aprenda de Jesus, para viver como Jesus. O princípio, a palavra-chave está no obedecer, né? Eu queria lembrar a vocês um trecho muito famoso, lá em Mateus 4. Ele fala que Jesus estava andando à beira do mar da Galiléia e viu dois irmãos. E um era o Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. E eles estavam lançando redes ao mar. O que eles estavam fazendo? Trabalhando. Estavam no seu dia a dia, nos seus afazeres. E a Bíblia fala, eles eram pescadores, né? E aí Jesus falou para eles o seguinte, sigam-me e eu farei pescador de homens. E no mesmo instante, a Bíblia está falando exatamente isso, não sou eu que estou falando. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Se você vai em João, você vai ver que a história é contada um pouquinho diferente. Fala que João Batista estava com 2 dos seus discípulos, Jesus ia passando e ele falou, esse é o cara. E aí os dois falaram assim, João Batista, dá licença aí, até que você foi muito bom, mas eu vou seguir o cara, eu vou seguir Jesus. E os dois foram até Jesus. E aí um deles era o André. E André, quando encontrou Jesus, foi chamar Pedro. Falou, Pedrão, o Messias está aí. É o que a gente estava esperando. E eles seguiram Jesus. Então, a primeira coisa, Jesus ele faz um chamado. Ele chega para você e fala, vem, me segue. Eu vou te fazer, obviamente, não sei se você trabalha... Como foi? Peraí, deixa eu lembrar, agora me fugiu. Teve um pastor que eu conheci, e eu estava querendo saber o testemunho dele. E ele me contou que ele nunca quis ser pastor de tempo integral. Na verdade, ele nem queria ser pastor. Normalmente, os pastores não querem ser pastores. Não é verdade? Mas aí Deus chama, né? Ou vai ou racha. E aí você tem que ir. E esse pastor falou que ele começou a tentar achar um jeito de conseguir sustentar a sua família. O que ele fez? Foi arranjar um trabalho. E ele trabalhava com... Ele trabalhava com alguma coisa na mecânica, eu esqueci o nome, que faz a lataria do carro. Funilaria, isso. Ele foi trabalhar na funilaria. E enquanto ele estava lá na funilaria, fazendo desamassando os carros, ou restaurando os carros, vamos dizer assim, ele ouviu o Espírito Santo falar, eu não quero que você faça isso com carros, eu quero que você faça isso com homens. Eu quero que você restaure os corações, eu quero que você dê uma desamassadinha nos corações que estão amassados, quebrados. E ele obedeceu o chamado. Então, irmãos, quando Jesus nos chama, ele não está falando assim, vem cá ouvir uma teologia nova, vem cá ouvir informações acerca de um reino que um dia vai chegar.
Jesus está falando, eu estou te chamando para você participar da minha vida. Eu estou te chamando para dar um novo significado para a sua existência. Pedrão, você está aí pescando peixe, cara, você fede peixe todo dia. Mas eu quero te transformar em alguém que vai alcançar vidas. Isso que você faz, esse seu ofício, vai ter um significado. Eu vou ampliar o significado da sua existência. Você pesca peixes, eu vou fazer você pescar homens. Eu vou te dar um significado novo, um sentido novo. E você vai usar essas habilidades para abençoar vidas. Esse é o chamado ao discipulado de Jesus. Jesus não quer que... eu quero ter seguidores, venham, por favor, eu preciso de seguidores. Eu estou menos popular que o guru da Índia. Venham me seguir, por favor, discípulos. E chamem mais gente. Dobra aí, multiplica as células, senão vai ficar feio. O Pai no céu está vendo, né? Eu tenho que mostrar resultado. Jesus não fez isso. Jesus foi olhando nos corações e falando, vem, me segue. Você está na coletoria de impostos, vem, me segue. Você está debaixo da figueira, vem, me segue. Jesus chamou cada um dos seus discípulos e eles tinham as suas atividades. Eles tinham as suas crises. Eles tinham as suas lutas, os seus desafios. Mas quando eles ouviram, o que eles fizeram? Obedeceram. Por isso que eu estou falando, irmãos, o ponto de partida para você ser um discípulo de Jesus, para eu me tornar um discípulo de Jesus, é ouvir e obedecer. E Jesus está falando a todo momento conosco. Nós vamos dar uma aprofundadinha nesse trecho. Jesus chama, nós obedecemos. O discipulado vai começar no ato da obediência do cristão. Já viu aquele cristão que não cresce? 50 anos de igreja, o mesmo pensamento, as mesmas críticas, o mesmo ponto de vista. O cara não muda, o cara não enxerga que o mundo está rodando, que as pessoas estão vivendo. E ele vive estacionado naquele ponto. Será que é falta de teologia? Será que é falta de ensino bíblico? Será que é falta de EBD, EBF, sei lá o quê, ABU, pregação, célula? Será que é falta disso? Hoje você tem o YouTube, cara, você vai lá e ouve o John Piper falando com você. O Paul Washer discipula a galera aí. Você abre lá, você escolhe quem você quiser, Luiz Saião, Russell Shedd, o cara está morto, mas você ouve as pregações do cara. Tem muita informação. Agora eu pergunto, por que não existem cristãos maduros, melhores, mais parecidos com Jesus? Vamos fazer uma série com John Piper para nos tornarmos discípulos de Jesus. Não, cara, está errado. Vamos para Jesus e ver o que ele tem para falar para nós. Essa é a base da nossa vida cristã. A igreja pode inventar um monte de coisa. Não é suficiente para você se tornar um discípulo. Você pode ser um frequentador de cultos. Aí eu vou perguntar, quantos frequentadores de cultos nós temos aqui na Pão da Vida? Você responde. Quantos são discípulos de Jesus? Você também responde. Quem quer ser um discípulo e tem dificuldade? Você responde. Quem quer continuar de boa, sentadinho, assistindo as mensagens, cumprindo o seu ritual? Jesus está nos chamando, irmãos, para algo muito maior do que nós temos vivido. Eu fico imaginando, os discípulos eles não sabiam como é que seria essa caminhada, mas tudo começou com eu vou, eu obedeço, eu estou te ouvindo, eu quero te seguir. Eu acho que eles não tinham noção da encrenca que eles estavam se metendo. Na verdade, nós não tínhamos noção da encrenca que nós estávamos nos metendo. Porque quando Jesus nos chama e nos atrai, ok, nós temos todas aquelas bênçãos que nós vimos ao longo de muitas pregações, né? Nós estamos purificados dos nossos antigos pecados, nós nos tornamos amigos de Deus, nós temos uma vida de adoração aceitável a partir de Cristo, nós recebemos o Espírito Santo, a redenção, nós temos a promessa da vida eterna, temos a esperança, temos tudo isso. Mas e o dia a dia prático? Quando Jesus entra na nossa vida e ele começa a falar assim, está vendo essa área do seu coração? Esse negócio que ninguém sabe que você faz? Eu estou aqui, eu sei. Deixa eu tocar. Deixa eu tratar, deixa eu curar, igual foi ministrado aqui. E às vezes a gente vai ficar 5, 10, 20, 30 anos guardando essa área de Jesus. Que a gente não quer que ele toque. Como se ele não tivesse competência para tocar. E isso não é só numa área de cura, são várias áreas. Às vezes a gente precisa, sim, aprender a liberar o perdão e a gente vai retendo aquilo. E a gente sabe, desde o princípio, tudo se começou com perdão. Deus mandou o Filho dele por amor para morrer por nós, para nos perdoar os pecados. E a gente fica retendo o perdão até o final da vida. Aí a gente ouve Jesus falando, não pense nas coisas aqui da terra, mas pensa nas coisas do céu. E a gente continua pensando nas coisas da terra.
A gente ouve Jesus falando, vem, eu vou te fazer pescadores de homens. Não, peraí, Jesus, eu continuo aqui no meu esquema, não mexe nessas coisas, eu amo a sua palavra, eu amo o que você diz, mas por enquanto não. Cara, o chamado para o discipulado é algo radical. É algo que tem que necessariamente mudar a nossa vida, a nossa estrutura. Não é fácil, não é pontual, não é para ontem. Jesus tem paciência. Jesus ele tem esse trabalhar dia a dia. Mas nós temos que ser cooperadores dele. A obediência, então, é a chave para o discipulado. O Beong, ele confronta muito a gente como ministros, como pastores. Ele falou que a igreja é especialista em ensinar coisa. Tem um cara aqui falando, todo mundo está ouvindo. Teoricamente, está todo mundo aprendendo aquilo que eu estou ensinando. Ou, teoricamente, eu estou ensinando algo que vocês estão aprendendo. Ele falou, mas a igreja não deveria só ensinar, ênfase no ensinar. Ela deveria ser a ênfase no obedecer. Você pode ficar com João 3,16 a sua vida inteira, mas pratica aquilo. Como é que eu vou praticar? Cara, se Deus me amou, eu vou amar. E isso vira uma prática. Tiago fala, não fica só sendo ouvinte, semelhante a um cara que vai lá no espelho, arruma o cabelo, daqui a pouco esquece como ele é. Tem que olhar de novo no espelho, arrumar o cabelo de novo. Ele fala, seja praticante da palavra. É uma coisa diária, é uma coisa da nossa rotina, é uma coisa que a gente tem que tornar em prática. Senão é um discurso vazio. Na época de Jesus, os gregos gostavam de filosofar. Não, o cara ficava falando da existência da árvore, porque a árvore e tal. E os caras lá ouvindo, nossa, que legal, ele faz bem, né? A retórica dele é muito boa. Hoje existem muitos pregadores que são assim, né? A retórica é boa. E você vai na onda do cara. Mas o quanto você traz para a sua vida prática? Esse até, na verdade, quando eu estava fazendo o esboço, eu falei, essa é uma resposta para a galera que não entende porque aqui na célula nós estamos revendo os pontos de domingo. Porque não é só conteúdo. Eu tenho certeza, se a gente pegar cada líder de célula e falar, cara, desenvolve o estudo que você quiser. Fala de eclesiologia, fala de escatologia, fala de soteriologia, fala do que você quiser. O cara vai desenvolver bem, porque ele vai estudar e vai passar o que ele estudou. O pessoal aqui é competente, o pessoal passou na faculdade, o pessoal sabe ler, então não vai ter dificuldade, mas o problema não é conteúdo. O problema é o que nós estamos fazendo com esse conteúdo que chega até o nosso coração. Esse é o problema. Porque a gente ouve, mas não pratica. A gente ouve e não obedece. Nós fizemos uma série enorme, Jesus testemunhando Cristo vivo, a igreja que testemunha Cristo vivo. Cara, devia chegar e pelo menos fazer algo no nosso coração assim, eu conheço esse Cristo vivo? Eu testemunho esse Cristo vivo? O que isso muda em mim? O que isso pode me levar a uma prática? Porque quando a gente vai para a prática, quando a gente vai vivenciar, a gente depende de quem? Do cara que está ensinando lá na EBD? Do cara que está ensinando no culto, do cara que está ensinando na célula, dos seus pais, não, é você e Jesus. Você está no meio do viaduto lá, viaduto do chá, sei lá, vai pegar um busão, e Jesus fala, está vendo aquele cara? Vai lá falar com ele. Cara, quebrou sua teologia, porque você fala que, não, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todos. Cara, não, ele está falando, vai lá e faz, vai lá e toca, vai lá e sente, vai lá e alimenta, vai lá e cobre. E os cristãos ficam esperando algo extraordinário acontecer. Jesus vai me abençoar. É incoerente. Vocês entendem que falta prática na nossa vida? Eu sinto que falta. E eu me incomodo. Agora não adianta só ficar incomodado também. Como é que nós vamos avançar? Porque senão a gente cria um problema aqui, fica todo mundo com aquela interrogação na cabeça e ninguém consegue fazer nada com isso. A prática do discipulado, a existência do discipulado é exatamente isso. Você vai ser transformado à medida que você caminha com Jesus. O Pedro não era o Pedro de Atos, quando Jesus chamou. Na verdade, nem quando Jesus estava na cruz, o Pedro era o Pedro de Atos. Ele era um covarde, ele fugiu, ele mentiu, ele negou Jesus. Mas lá em Atos, quando ele passou todo aquele tempo, quando eles entenderam, quando Jesus ressuscitou, quando o Espírito Santo veio, temos uma nova figura entre os discípulos. E um cara que agora não se importava em morrer pelo nome de Jesus. Alguma coisa aconteceu, irmãos. E da mesma forma nós, quando somos chamados. Sei lá o que você era antes, mas com certeza existiu uma reviravolta na sua vida, e as pessoas falaram assim, o que aconteceu com esse cara? O que está diferente? Alguma coisa muda, alguma coisa é transformada. Só que a proposta do cristão é que essa transformação seja contínua. E por que a gente perde essa transformação? Porque a gente deixa de ser discipulado por Cristo, primeiramente.
Cara, quando você chegou a Cristo, eu pelo menos fui assim. Não interessa quem está do meu lado, cara. Deus está falando comigo através de uma pregação, através de um louvor. Eu me quebranto na presença dele, eu choro, eu fico emocionado, eu dou os berros. Quem lembra dos berros, aquele escândalo todo, remela tal. Porque eu não estou nem aí para vocês, eu estou aí para Jesus. E Jesus está me tocando, e Jesus está me transformando. Agora a gente vai crescendo na fé. Ah, não, agora eu sou ministro, tenho que botar uma gravata aqui. Não posso chorar, tenho que ser firme, tenho que falar mais grosso, assim, para o pessoal conseguir ver que eu sou um cara sério. Não, eu sou o mesmo Alberto, transformado. Vocês são os mesmos, só que transformados por Cristo. Igual Pedro. Eu creio que Jesus, lá em Atos, quando Pedro fez aquela pregação e a galera se converteu, Jesus ia olhar para ele como o mesmo Pedro simples que ele chamou, mas agora com um coração diferente. Pedrão, eu sei que é você, mas agora você aprendeu muitas coisas e está praticando. Essa é a diferença da vida cristã. Ouvir, obedecer e praticar. Se a gente só ouve, eu posso falar, vai ser um saco. Vai ser chato. Vai ser irritante. Paulo fala isso numa das suas cartas. A sã doutrina vai começar a dar coceira nos ouvidos. Ah, já ouvi isso. Ah, isso aí desde pequeno eu já sei. Tá, você sabe, mas e daí que você sabe? O quanto disso você usa? O quanto disso você pratica? O quanto isso se transformou em vida na sua vida? O quanto essa palavra se fez carne e aí se tornou palpável? Ah, o cristão tem que amar, a igreja tem que ser unida. Tá, e o que nós fazemos? Olha para você e fala assim, o que eu faço a respeito disso? Aí tem que ter um curso, um método, como amar dentro e fora da igreja. Como manter a igreja unida. Módulo 2. Vamos discipular o nosso irmão. A gente quer ter ensino, a gente quer ter conteúdo, mas a gente não quer ter vida. O mais difícil a gente quer fazer. Então, assim, até uma das cutucadas do Ben Wong, né? A gente, como ministro, a gente passa mais tempo falando do que fazendo. E é verdade. Quando eu paro para pensar, eu falo, cara, estou falando, vamos discipular. Quem que eu estou discipulando? Quem que eu estou chegando perto e falando, cara, como é que está a sua vida? Ah, o cara não aceita, não tem problema, tem um monte de gente que precisa. Uma hora, um ou outro vai estar receptivo para essa mensagem, para esse acompanhamento. E discipulado, irmãos, tem a ver com o cristianismo completamente. Porque para você ser um discípulo, você tem que se submeter. Você tem que se humilhar. Você tem que abrir o coração. No nosso coaching, que a gente teve essa semana que passou, tem a pastora Ivone. A pastora Ivone ela é muito engraçada. E ela e o esposo disseram que o que mudou o casamento deles foi o discipulado. Mas ela falou que até o momento em que ela resolveu se abrir, o discipulado não tinha efeito nenhum. E falou que foram anos. Em outras palavras, discipulado é relacionamento. É você pegar um cara que você vê assim, que Deus coloca no seu coração, cara, o Amós, o cara é interessante, ele pensa, ele tem algumas dúvidas, eu vou chegar nele. E aí, Amós, tudo bem? Vamos tomar um café? E começa, é assim a vida. Não é assim, se inscreve aqui no módulo 2 de discipulado, vamos ler esses livros juntos, leia Apocalipse da página tal até página tal, e a gente discute semana que vem. Ninguém tem tempo para isso. Mas ele quer ver como é que eu vivo Cristo. E eu quero ver como ele vai viver Cristo. Essa é a proposta de Jesus. Jesus já ensinou todas as coisas, porque senão ele não teria mandado o Espírito Santo. Porque ele fala que o Espírito Santo vai nos ensinar tudo o que ele ensinou. Então já está ensinado. E onde que está? Na palavra. A pergunta, o que é um cristão? Nós falamos, nós somos cristãos. O que é um cristão? Esse é o ponto que a gente tem que perguntar. Ah, o cristão é o cara que vai na igreja. Errado. Primeiro que ir à igreja já é um termo errado, como nós já vimos em alguns momentos. Nós somos a igreja. Ah, deixa eu ir no Boaz. Aí você vai lá e pisa no Boaz. Ele é a igreja. A gente não vai para a igreja. A gente é a igreja. Ah, eu não posso ir para o campeonato de futebol porque eu tenho que ir para a igreja. Mas por que a igreja não está lá no campo de futebol? Por que a igreja não está ali na rua? É uma coisa que eu acho absurdo, irmãos. Eu vou ver agora na minha mente, eu lembrei, eu quero falar. Eu acho um absurdo, mas assim, é erro nosso, é erro meu. A gente empresta pão para várias igrejas evangelizarem na parada gay. Mas nós somos a igreja estabelecida na Pamplona e a gente nunca foi. Não é estranho? Não é absurdo? Não chega a ser ridículo? Ah, não, mas eu não tenho esse dom de falar. Cara, não tem nada disso.
Ou pelo menos o interesse, não, eu vou orar com os caras, já que eles vão, vamos lá, vamos orar com eles, vamos incentivar. Porque a igreja está indo. Ah, não, eles não são da Pão da Vida. Sabe, são coisas que a gente tem que pensar, porque senão vai acontecendo, a gente não faz um filtro. Ah, eu sou um discípulo de Jesus, eu estou aqui participando da Pão, o que eu posso fazer para servir ao Senhor? Ah, você tem duas opções, ou você vai fazer o seminário e pregar, ou você entra no louvor. Tem outra coisa para fazer? Não, lógico que tem muita coisa para fazer. Por exemplo, o Ministério Infantil. O Ministério Infantil ninguém quer, não é verdade? Não, dá muito trabalho cuidar dos filhos dos outros, mas seu filho está aí, daqui a pouco ele cresce. Tem muita necessidade. Os irmãos do Ministério Infantil, você já foi lá orar por eles? Dá um abraço, cara, obrigado, porque eu sei que você tem feito um bom trabalho. Isso é discipulado, isso é igreja. Mas a igreja é o quê? Não, acabou o horário de culto, eu vou comer. Pessoal do Ministério Infantil, boa sorte. Trabalhe com as crianças. Espero que nenhuma pise no seu pé, risque sua roupa. E a gente faz isso. Aí a gente fala, a igreja não está indo bem. Você entende? O discipulado ele vai ser relacionamento. Não é um método de estudo, não é um módulo, é o que? Ouvir e obedecer. Você olha as necessidades, Jesus toca no seu coração, você vai lá e faz. Nós perguntamos, o que é um cristão? Aí a gente pode definir, cristão é um discípulo de Jesus. Pronto, já é um avanço. E aí nós vimos que o discípulo, ele ouve e pratica. Mas ele ouve o quê? Ele vai ouvir Jesus hoje? Jesus vai aparecer para cada um de nós no nosso quarto e ensinar tudo o que ele já ensinou? Será que é assim? Obviamente que não, né, irmãos? E esse lance de ouvir e praticar está registrado lá em Mateus 7, final do Sermão do Monte. Eu gosto de usar muito esse trecho, porque ele fala o seguinte, o homem sábio edificou a sua casa sobre onde? Sobre a rocha. E aí, isso significa que ele é aquele que ouve e praticou. E o outro cara? Quem é o outro cara? O insensato. Tem outra tradução? Alguém lá lembra outro termo? O tolo, o idiota, o imbecil. Fala, esse cara é quem ouve e não obedece. E aí o Beong fala, vocês são muito bons em treinar insensatos. Em outras palavras, vocês são bons em treinar idiotas. E aí fica uma atrapalhada só. Por quê? Porque a gente sabe o que é certo e a gente não faz o que é certo. É ofensivo, né, irmãos? Mas o discipulado é ofensivo. Porque ele vai olhar o seu estilo de vida e comparar com Jesus. E você vai falar assim, cara, eu estou longe. Por isso que o discipulado não é para todos. Ser cristão não é para todos. Quando fala de todos, nós falamos de multidão. E a multidão, ela faz distinção entre quem é discípulo e quem é multidão. Eu vou falar mais sobre a multidão. A multidão, ela gostava de seguir Jesus. Ele estava no meio do deserto, a multidão inteira foi ver Jesus. A multidão gosta de ver Jesus. A multidão quer experimentar os milagres de Jesus. A multidão quer comer o pãozinho fresco multiplicado. Mas a multidão não quer botar a mão na massa. A multidão não quer chegar e olhar nos olhos de Jesus para ele falar assim, você está errado nisso. A multidão prefere ficar de braços cruzados, esperando, recebendo, consumindo. Por isso que o discipulado é ofensivo. Ele vai falar, Sandrão, eu não quero você na multidão. Olial, sai da multidão, vem para cá. Vamos conversar olho no olho. É isso que Jesus faz. E aí ele começa a confrontar a nossa vida. Não porque ele fica lá tocando na ferida, mas porque ele já é o exemplo de santidade. A gente quer andar com Jesus, a gente quer ser como Jesus. Aí a gente se arrisca a sentar um pouquinho perto de Jesus. A gente já começa a ficar incomodado. Porque você fala assim, cara, é muito diferente de mim. Mas ainda assim ele nos ama. E ele, mesmo a gente tendo esse constrangimento, ele nos abraça e fala, eu vou andar com você. Lembra lá na grande comissão? Ele fala, estarei convosco até o final dos tempos. Ele não quer você pronto para falar, eu ando com Jesus, eu me consagro a Jesus, eu sou uma nova criatura, eu não peco mais, eu não penso mais coisas erradas, a minha motivação está sempre certa. Ele não quer isso. Ele quer uma caminhada. E essa caminhada é o discipulado. Mas tudo começa no ouvir e obedecer. Quem não ouve, ou quem ouve e não pratica, é como o homem que edificou sua casa sobre a areia. E vieram os problemas da vida, vieram as tempestades, e aquela casa caiu. A casa cai, irmãos, quando não está em Cristo. O problema que nós estamos falando, né? Ouvir e obedecer. Aqui tem um grande problema, irmãos, que a gente precisa urgentemente corrigir na nossa vida. E eu não estou apontando uma falha de você ou do outro que está do seu lado. É algo nosso, do nosso tempo. Conhecer a palavra de Deus, irmãos, é algo muito importante. Eu estava conversando com o Pedrão antes do culto. Conhecer a palavra não é a gente fazer
um seminário. Não é a gente esmiuçar o grego, o hebraico, o latim e saber todo o contexto histórico de todos os tempos, de todas as histórias. Mas conhecer aquilo que Jesus fala através da sua palavra. Pegar isso aqui, que é algo tão puro, tão simples, mas ao mesmo tempo tão complexo, e falar: Jesus, fala comigo através da sua palavra. E aí eu gosto do que o pastor Carlos Macor falou. A Dona Maria, ela pode não entender ou ter o mesmo nível intelectual de um advogado ou de um médico, mas ela pode conhecer Jesus através da palavra. A moça que trabalhava lá na nossa casa, ela não é letrada, ela não sabe ler. Ela depende de quem? Do pastor da igreja dela. Já pensou se ela soubesse ler? Ela ia poder chegar no cara: você está falando, está errado. Vocês podem fazer isso comigo, Alberto, que você falou, você viajou, cara. Às vezes acontece, eu acho bom, porque eu aprendo. Mas quando a pessoa não tem recurso, o que ela faz? Ela depende dos outros. A reforma, um dos grandes avanços da reforma, é que eles conseguiram trazer a palavra de Deus para qualquer pessoa. Não é só o clero, não é só o pastor, não é só o sacerdote. Falou assim: agora a palavra vai ser espalhada por todo mundo. E até hoje existem pessoas que trabalham em institutos de tradução da Bíblia. Eles vão no meio de uma tribo indígena que tem 30 pessoas, começa a pregar o evangelho, vê que não sai nada, tenta aproximar de outras linguagens, não aproxima, o cara fica estudando a língua dos caras para escrever o Novo Testamento, para dar para aquela tribo, para que eles conheçam a palavra. E a gente não faz 5 minutos de devocional na nossa manhã. O cara abriu mão da sua vida para traduzir algumas histórias para 30 pessoas. Isso é verdade. Procura Ronaldo Lidório. Ele acha que é um pastor presbiteriano. Ele é antropólogo. Ele faz isso. Ele vai lá com a família dele, vive entre uma tribo, começa a traduzir. Um trabalho super lindo. Não estou falando que todos têm que fazer isso. Mas faz a gente pensar quanto de valor eu dou para a palavra de Deus. Porque, sinceramente, você vai tentar fazer um discipulado. Aí você chega num cara que não conhece a palavra de Deus. Mas o problema não é não conhecer, porque o não cristão não conhece a palavra, senão já seria cristão há mais tempo. Mas o problema é quando ele não quer conhecer, quando ele não quer aprender, quando ele não quer ouvir. Aí é muito complicado. Porque como é que você vai discipular esse cara? Como é que você vai apontar o caminho de Jesus? João Batista era um cara crente, porque ele virou para os 2 discípulos dele e falou: aquele é Jesus. E eles foram seguir Jesus. Se ele fosse um líder que quer corromper os seus discípulos, falou: não, toma cuidado, esse cara aí é humano igual a gente, ele tem pele também, tem carne, acho melhor vocês ficarem comigo. O que Pedro falou para Jesus, quando a galera começou a se sentir confrontada pelo discurso? Aí, vocês vão embora também, discípulos? Vocês estão indo embora? Pedro falou: não tem para onde ir, só o Senhor tem palavras de vida eterna. Pedro, ele pode ser o que for, a gente sempre fala mal dele na pregação, o Pedrão, inclusive, não gosta. Mas esse cara é um dos caras mais sensatos que tem entre os discípulos. Porque ele falou: Jesus, eu sei que só o Senhor tem palavras de vida eterna. Aonde eu vou me alimentar dessa forma em outro lugar? Qual mestre nesse mundo? Qual instituição? Não tem. Ele era judeu, ele estava no templo, provavelmente os melhores rabinos. Até o Gamaliel lá, vai ver que ele assistia as pregações, né, do Gamaliel. Paulo era novinho, enfim, estou viajando. Mas é isso. Conhecer. Se o cristão não conhece a Bíblia, como é que você pode discipular esse cara? Se a gente faz pouco caso com a palavra de Jesus, como é que a gente pode chegar num culto, fechar os olhos e falar: Senhor, fala comigo? É estranho. Eu começo a concluir que o cristão sem Jesus é um cara estranho. Porque para ser um cristão tem que ter Jesus, irmãos. Como é que a gente vai apontar o caminho se não conhece a palavra? Como é que nós vamos corrigir? Como é que vai ter uma advertência? Como é que vai ter um ânimo, um incentivo? Porque a pessoa não entra nada no coração dela, porque ela já não crê na palavra. Esse é o maior problema da fé. O nosso mundo moderno, ele pegou e falou assim: vamos fazer agora uma aplicação crítica das Escrituras. Porque se eu pego, por exemplo, sei lá, um filósofo, eu tenho que ir lá fazer, como é que é, o carbono, não sei o quê, lá para ver que data que é o material dele, e a gente tem que ver o contexto histórico, se ele existiu e tudo mais. E, sinceramente, já foi mais que comprovado que tudo que está aqui já aconteceu. E as pessoas ainda querem colocar dúvida na palavra. Mas eu não estou falando do contexto histórico, eu estou falando da vida que ela transmite para nós.
Você abrir a Bíblia e Deus falar com você. Existe sim, você se preparar intelectualmente com a palavra. Você vai dar um sermão, você não vai ficar falando tudo torto dos contextos, você vai falar o que a Bíblia realmente é. Mas não estudar ela nesse sentido, mas absorver a vida que tem através dela. Ela é a palavra de Deus. O problema da igreja hoje é que nós queremos ser discípulos sem disciplina. E aí, sinceramente, não rola. Se você é um atleta, o que você tem que fazer, no mínimo? Abrir mão de uma dieta ridícula igual a minha, né? Comer direitinho, certinho, e fazer os exercícios, e fazer tudo que você tem que fazer para alcançar um nível, senão você não compete. Paulo falou, está todo mundo correndo para conseguir um prêmio, mas só um vai ganhar. Se você quer ganhar esse prêmio, o que você faz? Disciplina. Vestibular, né, Lucas? Quer entrar no vestibular, vai ficar jogando videogame, dormindo, comendo? Não, cara, tem que estudar, é disciplina. Vai casar, quer casar, vai cair dinheiro do céu? Não vai, cara, você tem que trabalhar, tem que economizar, tem que pesquisar, tem que barganhar, tem que pedir desconto. Chama o pastor Anaquan para ir negociar com você consegue um bom desconto. É verdade, é uma habilidade. É isso, é a disciplina, é você se corrigir naquilo que você está fazendo errado. Aí hoje em dia tem até o coaching, né? Coaching, tal, todo mundo fazendo coaching, todo mundo tem um coach, legal. Mas a gente quer gastar dinheiro, não é verdade? Porque se a gente parasse e falasse, Jesus, o que eu preciso mudar na minha vida? Aí você abre a palavrinha de Deus ali de manhã, ele vai te mostrar, e você muda, acabou o seu problema. Parece que não é tão fácil assim. Aí não é, porque o nosso coração é duro. Mas na prática cristã é assim. Jesus, está pesado, entrega os seus fardos para mim. Pronto, entreguei. Acabou o peso. Você está ansioso? Lança a sua ansiedade sobre ele, porque ele tem cuidado de você. A ansiedade vai embora. Mas a gente não entrega. Será que é porque a gente não conhece de fato quem Jesus é? Eu tenho esse desafio, irmãos. Você acha que é fácil ficar pregando de Jesus depois, quando você vai viver a semana? Até lembraram. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Cara, essa semana foi punk. Eu não vi assim, eu não me vi com uma medalha de ouro e um troféu levantando, não. Eu tive luta. Aí eu falo assim, Deus, eu prego que nós somos mais que vencedores. E durante a semana eu sou, como é que fala? Provado para ver se eu sou mais que vencedor mesmo. E é isso, irmãos. Ouvir e praticar. Você vira para a igreja, oi, irmão, somos mais que vencedores, amém? Viva a vida de vitória nessa semana. E eu vivo derrotado, eu estou só falando para o ar. Eu estou cobrando algo que eu não estou querendo experimentar. Eu estou fugindo do discipulado com Jesus. Não pode haver nada entre o cristão e Jesus. O que isso significa? Não é que nem Moisés. Moisés era o intermediário entre o povo judeu e Deus. Não pode ser como o sacerdote. Sacerdote, faz aí o sacrifício. Eu não posso fazer. Ou então como os reis. Os reis, alguns eram profetas. O próprio Davi. Eles faziam uma intermediação entre Deus e o povo. Eles tinham que ler a palavra de Deus e ensinar o povo. Só que hoje em dia, irmãos, depois que Jesus morreu, ressuscitou e está à direita de Deus, cada um tem essa capacidade. Você pode entrar na presença de Deus. Você vai pleitear a causa diante de Deus. Você vai interceder pelas pessoas. Não é mais o sacerdote, não é o ministro, não é o pastor, não é o líder. Isso é uma mentalidade antiga, até da antiga aliança. Coisas que nós carregamos de tradição. O que é pregar hoje? Não, eu não sou pastor, eu não fiz seminário. Começa a vir aquele medo. Mas, cara, a palavra de Deus foi dada para você ir anunciar nos 4 cantos. Talvez exista um ofício específico, tudo bem. Tem que ter uma preparação, ok. Talvez nem todos estejam aptos para pregar, mas está bom. Mas testemunhar você pode. Porque você está andando com Jesus. Você está sendo discipulado por Jesus. Então, irmãos, não pode ter nenhuma barreira, ou melhor, nenhum intermediário entre nós e Cristo. A palavra, ela já é suficiente nela mesma. Os irmãos, eles servem para nos apoiar, para nos incentivar, muitas vezes para nos confrontar. E eu lembro que muitas vezes eu chegava até para a Jane, Melisa, o Jorge era meu líder de célula, e a gente compartilhava da palavra de Deus, porque eu era um novo cristão e tinha dúvidas. O Lucas fazia isso muito bem, né? Várias perguntas. Ainda faz, né? Eu ia falar uma coisa, mas tudo bem. Depois a gente conversa. E é assim, irmãos, a gente vai crescendo. E aí o nosso objetivo é construir uma igreja que faz discípulos. Uma igreja de discípulos que faz discípulos.
Então não espera, um sistema para te colocar nesse trilho. Se você simplesmente praticar aquilo que você crê, e aquilo que você ouve, e aquilo que você lê, você já é um discípulo. E você tem capacidade de discipular outro. Talvez precise de um pouco de experiência, mas Deus vai te dar essa experiência. Porque à medida que você ouve e obedece, você tem o que relatar, você tem o que contar. Se arrisca. Arriscar é talvez o novo termo para a palavra fé, né? Fala assim, tenha fé. O cara ia lá e se pregava no meio do monte de judeus, os caras apedrejavam ele. Hoje é assim, se arrisca. Às vezes eu vi uma sensação, faça isso, faz. Experimenta, quem sabe não é Deus falando com você. E aí você vai ter o que contar. É muito mais interessante do que a vida ficar naquele ciclo vicioso. Então, vocês concordam que nós precisamos ter uma igreja de discípulos que discipulam pessoas, sim ou não? Vamos ouvir e praticar? É difícil, irmãos, é um desafio. A gente fala com os líderes, né, que tem 40 anos de ministério, cara, eu não sei discipular. Tudo bem, eu também não sei, vamos aprender junto. É difícil, mas é só ouvir e obedecer. Praticar. Vamos romper barreiras, irmãos. Eu creio que a vida cristã vai ter mais sentido. Mas para isso acontecer, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Senão vai ser opinião de fulano, opinião de ciclano, eu acho isso, eu acho aquilo, e todo mundo esquece o que Jesus quer. É igual aquelas reuniões, né, que tem nas igrejas, aí os caras começam até a tacar cadeira um no outro. Nós não somos um povo unido, amado, eleitos, preciosos para Deus, nós estamos aqui tacando cadeira uns nos outros, né? É porque Jesus não é o centro. Esse que é o problema. Bom, essa foi uma base para entrar num trecho, vai ser rápido, tá, irmãos? Mas eu queria entrar no trecho de hoje, porque Jesus ele foi o maior exemplo para nós. Em João 12, ele vai falar assim, Jesus respondeu, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Eu digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. E aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, o meu Pai o honrará. Jesus, ele falou essas palavras logo depois, quando a multidão estava clamando, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Essa mesma multidão que gritou Hosana, salva-nos, Senhor, foi a mesma multidão que gritou depois, crucifica. Então não vá atrás da multidão. A gente não pode estar entre a multidão. Porque Jesus nos chama de forma específica e nos comissiona para algo específico. A nossa vida ela vai surtir efeito quando a gente ouvir essa voz e obedecer. A chave é obedecer. Mais ou menos um resumo do que a gente falou até aqui. E essa mesma multidão estava seguindo Jesus, sabe por quê? Porque eles tinham visto que Lázaro tinha ressuscitado dentre os mortos. Opa, Jesus fez um milagre, então a gente quer ver. E essa multidão se aglomerou para ver Jesus, sabendo que ele estava indo para Jerusalém. Eles foram lá, pegaram os ramos, ficaram falando Hosana, e Jesus foi entrando no jumentinho. E na Bíblia você vai ver várias vezes que a multidão seguia Jesus. É o que eu falei, Jesus, de uma certa forma, ele atrai as multidões, mas o interesse dele não é na multidão. Hoje nós temos os artistas gospel, né? Todo mundo seguindo os caras, camiseta. Para pensar. Talvez seja o negócio dele, talvez seja a forma dele ganhar o pão dele, mas ele vai ter que prestar conta a Deus, eu não sei o que isso vai dar. Mas se você parar para analisar bem, é bem diferente de Jesus. Jesus não estampou o rosto dele numa camiseta e começou a vender para ter fundos para fazer a missão. Jesus ele queria que os discípulos entendessem a proposta de vida, entendessem que tudo aquilo que ele estava ensinando ia ser como se fosse um grãozinho que está no coração deles que vai brotar, vai germinar, vai dar fruto. Da mesma forma com a gente, irmãos. Então eu creio que por que eu estou falando da multidão? Porque existe uma distinção entre multidão e discípulo. É claro. Sermão do Monte, o que acontece? Fala assim, vendo as multidões, Jesus subiu, sentou e começou a ensinar os seus discípulos. Ele não estava ensinando as multidões. O Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, ele é para discípulo. E aí, para quem já leu, sabe que o negócio é estreito, né, Sandrão? Você começa a ler Sermão do Monte, você fala assim, cara, eu acho que eu não estou na categoria discípulo. Mas se nós estamos ouvindo, nós temos a chance de praticar. E Jesus vai nos ensinar. Mas a multidão, ela só estava lá pelo bem bom.
só pelo que era benefício. Agora uma coisa, nós vimos que existe diferença de multidão e de discípulo. Mas eu quero lembrar uma coisa, não existe diferença, ou não deveria existir, de cristão e discípulo. Porque hoje nós falamos, nós somos uma igreja, todos são cristãos aqui e tal. Mas aquilo lá é discípulo, aquilo lá leva a sério. Não. Se você é um cristão, necessariamente você é um discípulo. Então, quando você carrega esse nome cristão, fique atento, porque é uma responsabilidade. Não sei como você lida com isso, mas isso é muito sério. Você é um representante de Cristo. Eu sou um representante de Cristo. Não seremos perfeitos, porque Jesus está nos aperfeiçoando. Mas o mundo vai nos olhar e vai saber que nós somos seus discípulos dessa forma. Eu sou cristão. Você não vê por aí o pessoal falando mal de evangélico? É exatamente isso. Ele sabe que o evangélico tem que fazer algo que não faz. E ele aponta o dedo para acusar o evangélico. Porque o evangélico deveria fazer o que não está fazendo. Para quem trabalha, sabe o que é isso. Mas você não é cristão? Mas você não é evangélico? Você não vai na igreja? Tem uma cobrança. Por quê? Porque parece que eles nos cobram. Você deveria agir diferente. Então, ser discípulo, irmãos, é você ter uma postura e um comportamento diferente. E eu acabei de falar, você ser cristão não te exclui da categoria discípulo. Não é como se eu pegasse aqui na Pão da Vida todo mundo é cristão, mas eu vou escolher esses 3 aqui para ser discípulo, porque o resto é cristão só. Não existe isso. Biblicamente não existe. Todo cristão é chamado para ser um discípulo de Jesus. E aí Jesus, ele deixou o exemplo bem claro. Ele falou assim, uma semente, ela vai morrer e dar muito fruto. Ele dá o exemplo do quê? Da semente, né? A semente vai cair na terra, ela vai deixar de ser a semente para virar algo que vai frutificar. Ele estava falando da vida dele. Eu vou vir, vou dar a minha vida para que o fruto seja perceptível. Aí, se nós somos discípulos, será que esse não é o final da nossa missão? Você abrir mão da sua vida para produzir vida. Você abrir mão dos seus benefícios para beneficiar outros. Aí você fala assim, não, mas eu tenho direitos também. Nós estamos no caminho do discipulado. E no caminho do discipulado, a gente ouve Jesus falar o seguinte, aquele que ama a sua vida vai perder. E Jesus estava sendo o próprio exemplo naquele momento. Ele está falando, eu vou abrir mão da minha vida para que vocês tenham vida. E ele faz esse comparativo, que quem ama a vida vai perder, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo vai conservar para a vida eterna. Ele não está pregando aqui o suicídio coletivo, né? Se mata, cara, porque se odeia essa vida aqui, essa vida não presta, vamos matar. Não. Mas é você não amar, não se apegar às coisas daqui, porque são passageiras. Você se preserva para a vida eterna, porque você sabe que existe algo além daqui. É isso que vai nos impulsionar a continuar nesse caminho da obediência. O mundo vai tirar cada um daqui. Saindo por esse elevador, quando a gente descer ali na rua, cada um vai ter oportunidade de desobedecer a Cristo, de perverter a palavra do Senhor. Mas o que vai nos motivar? Saber que a nossa vida não acaba aqui. Saber que esse não é o fim. Nossa, mano, eu estou desempregado, que desespero, vou me matar. Não. E daí que você está desempregado? Você tem Cristo. Não, mas ele não vai me dar um emprego. Cara, mas você tem Cristo, o que ele fala para você? Vai lá no seu quarto, ora, vê o que ele vai colocar no seu coração. Vou virar pastor. Não, estou brincando. A gente tem que pensar isso, porque se você está desempregado, você fala assim, cara, eu estou na estatística dos caras que estão se dando mal, então eu estou fora da elite. Então eu sou o quê? Sou menos. Sou desvalorizado, ninguém me quer, ninguém me ama. Agora eu comprei um carro, o carro zero aqui na minha garagem e tal. Esse cara é bom, esse cara aí está crescendo na vida. Olha os parâmetros. Jesus pega um monte de cara falido e fala, eu vou te fazer alguém. Eu vou transformar a tua vida. E se a gente for levar bem a sério, nós éramos falidos. Independente do nosso status financeiro ou, sei lá, reputação humana. Porque a gente tem uma vida cheia de pecado. Nós somos injustos, mentirosos, caluniadores e tudo mais. E Jesus fala, não, eu vou te exaltar. Por quê? Porque me agrada. Porque eu te amo. Porque minha graça está sobre a sua vida. Porque eu te perdoei dos seus pecados, eu te perdoei da sua vida antiga. Hoje você é uma nova pessoa. Eu não olho para você com o que você fez no passado. Olha o que Jesus fala para os seus seguidores.
E Ele nos coloca num novo patamar, para andar diferente, não para fazer a mesma coisa. Jesus falava, vai, não peques mais. Eu duvido que aquela mulher lá ia fazer a mesma coisa. Ela ouviu e falou, cara, esse cara me salvou, era para eu estar morta, e eu vou viver agora do jeito que ele pediu. Nós estávamos falando dessa passagem aqui, né? Jesus ele deixou bem claro o que ele queria ensinar, por meio da sua vida. Ele viveu. Ele não falou assim, ó, é o seguinte, se a sementinha cair na terra, ela vai morrer e vai dar muito fruto. Legal, obrigado, Jesus. Uma informação muito interessante, que eu vou anotar no meu caderninho aqui, vou guardar ele, e vou ter outros cadernos para anotar mais coisas. Ele fez isso. Ele deu a vida dele. Ele morreu. E ele falou, ele estava falando exatamente o tipo de morte que ele ia ter. Mais para frente ele fala que ele seria levantado e aí trairia muitos para ele. Ele estava falando, eu vou morrer assim. Porque eu preciso morrer assim. Senão não tem esperança. Senão não tem salvação. Senão eu não completo a missão do Pai. Senão não vai ter fruto. Então Jesus falou, eu abro mão da minha vida para que vocês vivam. É meio louco, cara, porque ele está trazendo uma inversão de valores. O mundo fala, você tem que conquistar a sua vida aqui agora. Você tem que crescer amanhã. Você tem que ser o mais forte, o mais bonito, o mais rico, o mais inteligente, o mais aprovado. É isso que o mundo fala. E ele obedeceu para nós sermos como ele, que foi a pregação que nós fizemos na semana passada. Depois de tudo que nós lemos em Romanos 8, é para que nós sejamos como Cristo. Aí eu peguei um trecho em Filipenses 2, que Paulo fala assim, ó, nós queremos ser discípulos, certo? Estão comigo? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser o quê? Servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi o quê? Obediente, até a morte e morte de cruz. Ele está falando, tem o mesmo pensamento que Jesus. Você é o CEO de tal empresa? Cara, você está lá para servir. Você é o estagiário da sua empresa? Você está lá para servir. Não importa o que você é. Se você é um cristão, você é um discípulo de Cristo, nós temos que aprender a nos esvaziar de nós mesmos e servir. No trecho anterior, Jesus falou assim, ó, quem me serve precisa seguir-me. E onde eu estou, o meu servo também estará. Jesus está no lugar que você está? Se Ele está lá, é porque Ele quer que você sirva. Porque Ele vai ser um agente de transformação. E aí nós seremos discípulos, porque nós estamos obedecendo Ele. Aquele que serve, o meu Pai o honrará. Veja que tem uma atitude proativa dos discípulos. Não é só receber de Jesus. Né? Fecha os olhos num louvorzinho calmo, tranquilo, e fica recebendo de Jesus. Não é isso. Ele está falando, a gente vive essa vida no nosso secreto para poder servir, para poder se doar, para poder dar, abençoar. E te pergunto, o mundo prega isso, sim ou não? Só quando o cara é um milionário, né? Tipo o Bill Gates, o cara dá a fortuna dele. Mas quando ele estava juntando os pedacinhos dele, ele batia até na mãe. Não é verdade? O ser humano não quer dividir o que tem. Aí depois, quando ele consegue tudo o que quer, vê que aquilo não tem tanto sentido, e aí começa, não, vou ser um filantropo, né? Vou começar a fazer obras de caridade e tudo mais. Não sei se é o caso dele, mas estou dizendo, normalmente o homem, ele não parte dele o distribuir o que ele tem. Ele quer acumular. Aí o dia que ele chega lá no topo, como é que eu posso ser melhor que isso? Já sei, vou dar para os pobres. E ele faz isso. E a gente aplaude esse cara. É igual aquela história, não, eu quero ser rico. Por que você quer ser rico? Não, porque eu vou sustentar seminários, pastores, missionários. Mas aí você tem R$100 no bolso e não dá o dízimo, não dá uma oferta, não compra uma cesta básica. Você está esperando o quê? Ter 10 milhões na sua conta? Você vai gastar 10 milhões com você. O discípulo, ele já percebe a necessidade e fala, Senhor, como eu posso ajudar? Sabe aquela história? Hoje em dia nós vivemos um tempo muito complicado. Por quê? Porque a gente sai aqui na rua, na Pamplona, vem alguém pedir, tio, eu quero dinheiro para comer. Você dá ou não dá? Compra para mim um conjunto de fraldas. Você compra ou não compra? Aí nós estávamos na casa lá, casa reintegração da cena, e o cara falou, normalmente, isso vai virar
droga na Cracolândia. Tudo que ele conseguir, um broche, ele vai trocar por algo na Cracolândia. E eu falei para ele, uma vez eu fui enganado, eu comprei um monte de fralda para o cara, me senti mó bem que eu estava fazendo aquela ação. Né? Tipo, nossa, Deus, estou conseguindo abençoar uma vida. E ele pensou assim, você faz isso para aliviar sua consciência ou para ajudar a pessoa? Se você faz para ajudar a pessoa, você não vai dar, no caso que ele está citando. E ele falou, só que tem o seguinte, cara, um dia eu estava na minha casa, eu juro para você, eu não tinha nada, não tinha nenhum tostão. Na carteira, nas coisas lá, na bolsa da minha esposa, não tinha nada. A mulher tocou na porta e falou que precisava comprar o leite Nan, acho, porque ele era alérgico a leite, o bebê da mulher era alérgico a leite de peito, não sei o quê. Contou uma história, aquela história que o cara já está acostumado. E ele falou que não, tal, era verdade, né, na cabeça dele era verdade. E aí a mulher estava vendo lá de cima e viu que a moça saiu. E aí, de repente, ele ficou incomodado, aí a esposa dele desceu e falou, cara, eu acho que aquela mulher estava necessitada mesmo. Ele falou, o que a gente faz agora? Aí eles lembraram que tinha um cofrinho. E ela tinha falado o preço da fralda numa farmácia lá perto. Eles quebraram o cofrinho, o que tinha ali dentro? O mesmo valor, que era o valor da fralda. Eles foram até a farmácia de moto, compraram e começaram a... Leite, desculpa. Leite, para ver se está esperto. Aí eles compraram e começaram a procurar a mulher no bairro. E acharam a mulher. De fato, ela precisava. Foram até a casa dela, viram a criança, viram que ela tinha aquele problema. Agora eu te pergunto, se esse cara tem o coração endurecido, não, todo mundo que pede vai usar droga. A mulher saiu na necessidade. Então, irmãos, a gente precisa ter sensibilidade para o que Deus quer fazer. Para a gente ser o que? Útil. Senão a gente vai ter o coração endurecido, porque hoje em dia o mundo é mau. Os tempos são ruins. Tudo que a gente faz, a gente avalia pelo que a gente já passou como uma experiência negativa. Então, a gente não serve mais. Então, perceba, nós estamos falando de servir, de abrir mão da nossa vida e servir. Um discípulo, ele vai olhar tudo que ele tem e vai colocar à disposição do rei. Nós não falamos de um reino? Cara, no reino, até onde eu sei, o rei manda. Antigamente, se ele falasse assim, vamos rolar algumas cabeças hoje, só para me divertir. João Batista que o diga. Acontecia. Então, nós servimos a um rei. E a gente faz uma barganha bonita com ele, né? E a gente não dispõe o que a gente tem para abençoar o próximo. Então ele fala, aquele que me serve, meu Pai o honrará. Primeira coisa, a gente vai ter uma proximidade com o Pai. A gente vai fazer aquilo que está no coração de Deus. Servir é abençoar vidas. Não é você tocar no louvor, não é você limpar o chão da igreja. Não é isso. É você abençoar vidas. Então é tão simples a gente ser discípulo, ao mesmo tempo tão complexo. Porque Jesus está falando, abre mão do que você quer e faça. Por exemplo, ontem mesmo, né, terminou a reunião, terminou um pouquinho tarde, e uns irmãos se dispuseram a levar outros para casa. O que é isso? Barganha? O cara vai dar um dinheirinho para gasolina, então você leva? Não, é amor, é serviço. E na igreja, para a igreja ser uma igreja de discípulos, é uma igreja que serve. É uma igreja que está disponível. É uma igreja que se doa. Aí só para a gente conseguir entender que muitas vezes a gente ouve e não pratica. De repente veio pessoas novas aqui no culto hoje. Acabou o culto, cada um vai fazer seus afazeres. A gente não para ter tempo olho no olho. Tudo bem que não dá para todo mundo ter tempo com todo mundo, mas de repente você viu, esse cara aqui estava meio triste, deixa eu lá falar com ele. Você vai servir. Esse é o papel da igreja. Não é ter um mega templo, não é ter uma mega banda, não é ter um site na internet com boas pregações, é servir. Porque isso foi o que Jesus fez. E aí Paulo fala, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Certo? O princípio é abrir mão da nossa vida para que os outros vivam. E aí isso tem a ver, sabe com o quê, irmãos? Renúncia. Quem gosta de renunciar às coisas aqui? Quando a gente é criança, né? Pelo menos a gente cresceu no... Parecia era um negócio tenso, porque era eu e minhas duas irmãs, imagina, minhas duas irmãs, e mais meus 3 primos. Então era uma guerra. Aí a vovó fazia, um brigadeiro, aí, nossa, era aqueles, né? Aí eu lembro que minha avó falava assim, vó, fulano de tal me bateu. Ela falava, não dá confiança. Eu que não dá confiança, eu quero descer a mão nele. A avó sempre quer apaziguar, não dá confiança. Eu falei, não, vó, você tem que me dar a autoridade para eu ir lá e descer a mão nele. Ou você vai lá e dá uma beliscada nele. A gente gosta dessas coisas. Mas renunciar
Ficar quieto, perdoar, não é com a gente, não. Nós quer brigar. Né? Então, irmãos, a vida do discípulo é uma vida de renúncia. E a renúncia não é só para quem é missionário. A renúncia é para todo cristão, porque todo cristão é um discípulo de Jesus. O que você precisa renunciar? O que Jesus tem te falado? Renuncia a isso. Abre mão disso. Porque a gente acabou de ver, ele falou, eu vou dar minha vida para resgatar muitos. Eu vou abrir mão da minha vida para que muitos possam viver. E quem amar a sua vida nesse mundo, vai perder. Ao passo que aquele que odiar a sua vida nesse mundo, vai preservar até a vida eterna. Isso tem a ver com renúncia. E tem outro trecho, para a gente caminhar para a conclusão. Esse aqui, irmãos, é o custo do discipulado. Tá? Se você quer anotar quanto custa o discipulado, essa é a resposta. Ele falou assim a todos, Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Ele está falando da volta de Jesus. Se nós nos envergonharmos de quê? Da palavra dele. Se nós nos envergonharmos de Cristo. A gente gosta de pegar esse primeiro trecho, né? Ó, se você quer acompanhar Jesus, negue-se a si mesmo. Vamos nos negar, vamos nos despir, vamos nos esvaziar, igual nós falamos agora há pouco. E ele fala, tome diariamente a sua cruz. Cara, eu não consigo ver cruz a não ser por meio de sacrifício. O que é cruz para você? Um pingente de ouro da H-Stern? Não. Fala de sacrifício. Fala de renúncia. Fala de abrir mão. E outro, siga-me. É o terceiro ponto. E lá para frente ele fala assim, mas se você se envergonhar de mim e da minha palavra, quando vier na minha glória, eu também vou me envergonhar de você. O discipulado, ele custa caro. O discipulado, na verdade, ele custa tudo. E quando a gente fala de renúncia, irmãos, isso tem a ver com a nossa vida de adoração. Como nós temos vivido com Cristo e para Cristo. Essa foto que estava aí no telão, que não sei porque apagou, ela parece ser meio exagerada. O cara lá derramado no chão e tal. Parece um religioso, parece um fanático. Mas eu vou te falar a verdade, se nós não tivermos essa atitude no coração, de se humilhar, de reconhecer o que nós somos, a gente não consegue carregar esse nome cristão. A gente não consegue ser um discípulo. Essa é a atitude que tem que ter dentro do nosso coração. Algumas pessoas fazem isso exteriormente, não cabe a nós julgar. Mas o cara pode estar nessa postura e estar arrogante diante de Deus. Mas eu estou sendo sincero, se nós fizermos isso de coração, lá dentro a gente fala, Senhor, eu sei quem eu era, e eu sei quem eu sou a partir da sua obra na cruz. Eu sei tudo que o Senhor tem feito na minha vida, eu me agrado disso, eu me alegro, porque se não fosse o Senhor, eu ainda seria aquele traste que eu era. Aí nós começamos a entrar no discipulado. Nós começamos a falar, Senhor, eu reconheço que sem Ti eu não sou nada. Senhor, eu reconheço que sem o Senhor eu não consigo abandonar essas coisas. Senhor, eu quero ganhar o Senhor e perder tudo isso, porque isso não presta. Será que é essa a atitude do nosso coração, irmãos? Será que como igreja nós queremos ter esse coração? Esse é um coração do discípulo. É alguém que resolveu abrir mão de tudo para conseguir alcançar Cristo e ser achado nele e descobrir de fato quem nós somos em Cristo. Porque é isso que é o nosso valor. Não é o que nós fazemos. Não é o que a gente conseguiu até aqui por nosso esforço. É somente em Cristo que nós vamos saber quem nós somos. Então, se nós temos essa convicção que Ele nos chamou, irmãos, nós podemos ter a mesma convicção de que Ele está caminhando conosco. E Ele está nos chamando para esse discipulado. Eu gostaria que nós ficássemos de pé para orar ao Senhor. E a pergunta é, como discípulos, o que nós pretendemos fazer depois dessa mensagem? Porque nós vimos, nós podemos ouvir tantas coisas, mas e se nós não praticarmos? O que acontece com a nossa vida? Não é verdade? Então, tenha um momento com Deus. Se você tiver algo para colocar diante do Senhor, para que haja uma transformação, Ele está aqui, Ele vai tocar no seu coração. Se você talvez tenha algum pecado que você precisa confessar, confessa, o Senhor está aqui, Ele vai curar o teu coração.
Se você quer afirmar um compromisso sincero e verdadeiro, fala, Senhor, eu quero te seguir porque eu entendi que a minha vida depende disso. Faça esse trato com Deus. Esse é um momento muito particular de cada um. E nós vamos orar e depois eu vou encerrar com uma oração. Mas seja como um discípulo, esteja sedento pela presença de Deus. Esteja disponível para ouvir a voz do Senhor.